Acompanhando os detalhes sobre a negociação para o fim da greve de motoristas e cobradores de ônibus aqui da capital do estado do Piauí. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Lalesca Setúbal, que está ao vivo. Oi, Lalesca, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Tem alguma novidade? Olá, Lívio. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste. Olha, Lívio, ainda continuamos na mesma estaca, ainda não há negociações da greve dos motoristas. Já está havendo reuniões, como sempre, mas vamos acompanhar para ver como é que está sendo essas reuniões, como é que está sendo essas negociações, porque a greve está mais de um mês aí aqui na capital. Ao meu lado está o doutor Edno Moura, ele é procurador do trabalho. Boa tarde, doutor Edno. Como é que andam as negociações? Quando foi a última reunião? Boa tarde a todos. Infelizmente, está ocorrendo negociações, discussões, mas a situação não avança. Não avança porque nós temos uma situação complexa hoje com relação à questão do transporte coletivo, que ela perpassa a mera situação entre o empregado e o empregador. Ou seja, os trabalhadores eles não têm uma confiança de que as obrigações mais elementares vão ser cumpridas. Ou seja, um dos motivos da greve foi inclusive o atraso de salário. Ou seja, a necessidade do setor empresarial passar uma efetiva confiança de que ele terá a condição de cumprir as obrigações mínimas. Para isso é necessário também que o gestor do sistema, no caso o município de Teresina, ele consiga resolver esses gargalos que o sistema de transporte coletivo tem apresentado. Qual o grande problema dessa greve? Por que ainda não há negociação? Veja bem, segundo os empregadores, os donos das empresas, eles estão numa situação praticamente falimentar, ou seja, eles não têm condição sequer de honrar os compromissos com salários dos trabalhadores. Os trabalhadores, por outro lado, eles perderam, com o fim da convenção coletiva, perderam direito ao auxílio alimentação, direito ao plano de saúde e, no início do ano, inclusive, eles deixaram de receber o salário. Então, ou seja, eles não conseguem encontrar um consenso. O empregador diz que não tem condição sequer de cumprir as obrigações mínimas. E os trabalhadores, eles querem manter aquilo que ele tinha antes do período pandêmico. Então, como eles não estão conseguindo encontrar um acordo, a greve tende a prosseguir, infelizmente, né? Doutor Edno, o senhor está acompanhando essas negociações, essas reuniões. Ao seu ver, como um mediador entre aí essas duas partes, a greve, ela está longe de acabar? Eles estão longe de se entender? Veja bem, o Ministério Público do Trabalho ele tem atuado, no caso de mediação, sempre que provocado. Esse acordo não está sendo sempre mediado pelo Ministério Público. Nas vezes que o Ministério Público atuou, o acordo ficou difícil de ser alcançado, de ser atingido, infelizmente. Então, nesse momento, eu espero até que a gente esteja errado, eu não vislumbro uma saída fácil ou rápida para esta situação. Eu gostaria, inclusive, de estar errado, porque a população de Teresina está sofrendo, precisa de uma solução para esse problema, mas, infelizmente, dado o contexto em que nós estamos vivendo, eu ainda acredito que essa situação se prolongue por mais algum tempo. Nessa situação, a população está sofrendo. É uma greve aí que já passou de um mês. A greve, ela continua legal? Veja bem, não existe um prazo da greve, ou seja, a greve ela não passa a se tornar ilegal a partir de um determinado prazo. A greve específica dos motoristas, cobradores de ônibus, o Ministério Público do Trabalho questionou a legalidade dela desde o início por conta do não cumprimento de requisitos formais. E quanto a isso, o Ministério Público moveu uma ação na Justiça do Trabalho pedindo que fosse declarada a ilegalidade dessa greve. Infelizmente, o tribunal entendeu de forma diferente e considerou a greve legal. Então, veja bem, o Ministério Público tentou considerar ilegal no início, mas o tribunal considerou legal. Então, a partir daí, a negociação é o caminho mais adequado para a solução do problema. O que a gente entende é que alguns requisitos continuam sendo descumpridos. Por exemplo, a questão de um quantitativo mínimo, que deve ser definido de acordo com a demanda da população em determinados horários do dia. Nós não temos visto isso. Então, requisitos que são necessários para uma greve em atividade essencial continuam sendo descumpridos e a gente
esperaria que pelo menos isso fosse cumprido. Mas, como eu disse, o Ministério Público do Trabalho já moveu uma ação judicial e, infelizmente, a greve foi considerada legal no formato em que ela está sendo executada. Muito obrigada por essas informações, doutor Edno. Tenha uma ótima tarde. Olha, Lívia, a greve está aí, tentando ter negociações entre o Ministério Público do Trabalho, entre os cobradores, os motoristas e também os empresários. Mas ainda nenhuma negociação foi fechada, tá certo? Eu volto com você no estúdio com essas últimas informações e a gente continua te dando aqui no canal 23.1 essa informação, porque a população quer saber a que ponto está essa greve, quando é que ela deve acabar e como é que estão as negociações. Lívia, é com você. Ok, Lalesca Setúbal, muito obrigado por suas informações. Então, apenas resumindo a obra, greve de motoristas e cobradores de ônibus aqui na capital do estado do Piauí já ultrapassa os 30 dias, já estamos há mais de um mês com o serviço em paralisação total e, infelizmente, sem a previsão de algum acordo que ponha fim a este movimento paredista. Todos os detalhes estão com o seu sistema ao dia de comunicação.